Olá, eu sou a Carla, estou muito feliz, muito contente de te dar boas-vindas na nossa semana de amamentação. Esse primeiro vídeo é para te dar um gostinho de tudo que está por vir. A gente vai falar sobre a importância de amamentar. Eu quero te trazer uma esperança, né? Quero te dizer o quão importante é esse ato. Porque se os próximos vídeos vão falar sobre superar desafios, né? E como fazer a amamentação, por que eu vou me dedicar, né, tanto? Quais são os benefícios em amamentar? Por que eu tenho que superar desafios, né? Qual é a vantagem disso tudo, né? Muitas mulheres têm inclusive um pouco de aflição quando pensam em amamentar no seio, né? Nessa relação que a gente tem com o nosso corpo, com uma região tão sensível. Para algumas pessoas pode parecer que é realmente um desafio o ato de amamentar em si. E quando elas se deparam com os primeiros desafios, né, que aparecem, pode ser insuperável algumas vezes. E a gente está aqui para te lembrar o quão importante é esse preparo, esse momento, esse tempo que você está dedicando em assistir a gente te falando sobre a amamentação. A primeira importância que eu venho trazer, primeira vantagem, é para você, é para a mulher, é para a mãe, né? Inicialmente, assim que o bebê nasce, a vantagem em colocar ele no contato pele a pele com você e nessa relação já, né, de simbiose que vai construindo entre vocês dois, ajuda a diminuir o sangramento, prevenindo a hemorragia pós-parto, que é a principal causa de morte materna. Então, esse incentivo, esse apoio, né, esse momento onde a gente já imediatamente procura dar essa oportunidade para a mãe ter esse contato, já vai incentivar, trazendo esse benefício para ela. A segunda coisa em colocar o bebê para amamentar já nas primeiras horas de vida se refere à produção do leite em si. O seu corpo, que começou desde do início da gestação a se preparar para a amamentação, ele entende que o bebê nasceu e que agora precisa produzir outros hormônios. E colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe ativa essa produção de hormônios. Durante a semana, a gente vai falar mais da parte de quais são os hormônios que efetivamente ajudam, né, a produzir o leite, a ejetar, como que o bebê interfere nesse binômio, mas nesse primeiro momento entenda que o contato da mãe com o bebê ajuda nessa produção, né? E também vai acalantar o coração de uma mãe que está preocupada em relação a ter leite ou não. O fato de você estar com o seu bebê aconchegado, aninhadinho em você, estar sentindo o cheirinho de ambos, né? Você estar construindo essa relação de estar olhando para esse bebê que agora é um bebê real, né? Que antes era assim um bebê meio distante, porque você não via o rostinho, não via os cílios, as curvinhas da orelha, né? Não sabia ou não se ia ter cabelo, coisas desse tipo, né? Agora que você sabe, o seu corpo está na função de fazer essa transição em iniciar a produção, tá? Então, é muito vantajoso estar em contato com o bebê na primeira hora de vida. Outra coisa que dificulta muito esses dias de amamentação crescerem no Brasil é a prescrição indiscriminada de fórmulas de aleitamento, né? A fórmula, ela é um medicamento que deve ser prescrito pelo pediatra caso, por alguma circunstância, a mãe não consiga amamentar, né? Ou o bebê não consiga mamar, em casos de UTI, coisas assim graves, né? Bebês saudáveis, mães saudáveis, podem e devem ser incentivados a ter esse momento, né, de aprendizado para amamentar, porque não é simplesmente você pegar o bebê e colocar no peito e ser automático. Tem muita coisa envolvida nessa relação emocional e psicológica. O olhar do profissional que está assistindo essa relação acontecendo, ela precisa ser um olhar acolhedor, paciente, técnico. Precisa acontecer
que essa escuta seja ativa, né, de perceber aquilo que a mãe está relatando, porque muitas dificuldades podem surgir emocionais, né, relacionadas com aquilo. A mãe acabou de passar por muitas coisas, né, seja o processo de parto, mesmo no caso cirúrgico, né, tudo é muito intenso. Ela ainda nem teve tempo de se adaptar com aquela chegada, né, e já precisa passar para essa nova fase, e isso pode ser difícil para algumas mulheres. E a profissional que está ali assistindo precisa ter uma percepção atenta a isso que está acontecendo e ser uma facilitadora desse processo, né? Porque a gente pode atrapalhar mais do que ajudar se não souber uma orientação, se não souber acolher. Às vezes a gente precisa ficar com o bebê um pouquinho, escutar o que aquela mulher está vivendo, né? O que ela está relatando em relação àquilo, para depois tentar colocar o bebê efetivamente para mamar, né? Então é preciso um pouco mais de empatia. Mas, Carla, você está me dizendo que a fórmula é a grande vilã? Não, eu estou dizendo que a fórmula pode salvar, né, em determinadas circunstâncias onde a mãe está impossibilitada, né, seja por ser HIV positivo, por exemplo, né, ou porque não está mesmo presente naquele momento por alguma intercorrência do parto, a mãe precisa estar afastada do bebê, e nesses casos, se não houver a possibilidade, né, do leite humano nos bancos de leite, então a gente precisa apelar para fórmulas nessas circunstâncias, né? Mas desde que a mãe esteja afim de amamentar, ela deve ser incentivada e esse momento deve ser proporcionado. O leite materno, ele é espécie específico, ou seja, ele é feito da espécie humana para a espécie humana. As fórmulas são derivações do leite de vaca, né? Então elas podem proporcionar algumas alergias precoces, elas dificultam o início, né, do sistema digestivo do bebê, porque afinal de contas é como se o nosso leite fosse uma saladinha perto do leite de vaca, é complexa a digestão. Mas a coisa mais importante que tem no leite materno, atenção agora, e que não tem na fórmula e em nenhum outro alimento do mundo, são anticorpos. Se você passou por alguma gripe, resfriado e tal, você guarda no seu corpo anticorpos. Toda a sua gestação, na sua casa, em todos os ambientes, todos os micro-organismos com os quais você entrou em contato, você desenvolveu anticorpos que o seu bebê ainda não está preparado para viver no mundo aqui fora. E quando você amamenta, você transmite para ele esse benefício, né, que é fortalecer a imunidade do seu bebê através da sua imunidade, né, do seu corpo, que produz isso e facilita essa transição do bebê do mundo interno, que é estéril, né, o bebê não entra em contato com bactérias, nem do canal vaginal, nenhuma, a não ser no momento do nascimento, e por isso que a via de parto é importante também na colonização do bebê em todas as bactérias que a gente tem no corpo, né, bactérias que habitam na nossa flora, enfim, na nossa pele, né, em todos os nosso corpo, né, possui muitos micro-organismos e essa colonização é super importante. E na amamentação também. Isso é proporcionado para o bebê, fortalecendo a imunidade. No início, o leite, quando você ordenha, os primeiros dias ele é bem amarelinho, né? Se chama colostro, esse líquido. Ele vai fazer a transição para o leite mais branquinho, que é aquele que a gente espera normalmente, né? O leite, tipo leite de vaca, assim. Nos primeiros 10, 15 dias, né? E essa transição, ela vai acontecendo para as mães que ordenham e doam o leite para os bancos de leite materno. Conforme você vai ordenhando, você pode ver nos potinhos que ele vai ficando cada vez menos amarelo, o que significa que o seu bebê está precisando cada vez menos de anticorpos, porque o seu peito tem uma comunicação com o seu bebê e o seu corpo produz tudo o que é necessário para aquele bebê sobreviver nesse mundo externo. Afinal de contas, quem fez esse bebê inteirinho foi o seu corpo. Ninguém melhor que o seu corpo para nutrir aquele bebê. A amamentação não é somente uma fonte de alimento.
ela é também uma fonte de afeto, nutrição emocional, né? O bebê, ele tem necessidades também afetivas, né? Quando ele tá no útero, ele tá todo envolto, quentinho, acalentado, escutando os barulhinhos, né, de você, do seu sistema digestivo, do seu coração, circulação sanguínea, das pessoas ao seu redor, da sua rotina, tá sendo balançado e ninado conforme você vai para um lado e para o outro, não é? Recebendo tudo pelo cordão umbilical. Quando o bebê sai do seu ventre, ele sente sim essa saudade, né, de ter todos os nutrientes muito fáceis, né, de não passar fome, não passar frio, ter esse abafamento dos sons, essa contenção, e amamentar pelo fato de o bebê estar contido no colo, no calor, né, ouvindo você, enfim, sentindo a sua respiração, traz para o bebê essa referência também de um lugar seguro. Então é um momento também não só de sucção nutritiva, mas também de sucção afetiva, e essa relação é super importante. Falando então dos benefícios da amamentação para o bebê, é um excelente equilíbrio nutritivo, né? O seu corpo produz o leite que tem o balanço nutricional perfeito para os primeiros dias, né, do seu bebê, para o desenvolvimento tanto digestivo quanto todos os outros sistemas. Reduz o risco de asma, alergias, bronquites, alergias também à própria fórmula, né, do sistema digestivo, alergias à proteína do leite de vaca e diversas outras componentes que tem nos leites artificiais, né, na fórmula. Reduz também o risco de diarreia e constipação intestinal, infecções pulmonares, infecções auditivas, cólicas, tudo isso é beneficiado pelo leite materno. Promove nutrientes que são de fácil digestão e absorção, e é por isso que a gente precisa amamentar praticamente, né? Eu digo que é que nem telecena, que é de hora em hora, praticamente. E porque é de fácil absorção, seu bebê mama, já digere rapidamente e já precisa de novo, porque pensa que ele está em fase de desenvolvimento, de crescimento, então precisa mamar bastante, né, para poder crescer e se desenvolver forte. Reduz o risco de morte súbita infantil, que é uma síndrome que não se sabe a causa de morte de algum dos bebês, e a amamentação reduz o risco dessa síndrome. Agora falando dos benefícios de maneira muito prática para a mãe. Primeiro é a praticidade mesmo, né? De você estar em todos os lugares com o alimento pronto para o seu bebê na temperatura ideal, sem usar, né, despender de plásticos, de precisar comprar, de esquentar a água, né? Levantar de madrugada e precisar esquentar nenhum tipo de utensílio, né? Se o bebê tá pertinho de você, num bercinho ao lado, você às vezes não precisa nem levantar da cama. Ajuda na perda de peso da mãe, porque afinal de contas você está produzindo ali, né, o leite materno, ele é uma secreção do nosso corpo, como o suor, como a saliva, então ajuda sim na perda de peso. Você vai ter muita fome quando você amamenta, vai ter também muita sede, tenha sempre garrafinhas d'água espalhadas pela casa para você poder se hidratar. Ajuda o útero a contrair no pós-parto, isso eu falei logo no comecinho do vídeo, né, dificultando aí, diminuindo a chance de hemorragia pós-parto. E aumenta com certeza o vínculo com o seu bebê, né, que é igualmente importante na formação de nós, seres humanos, porque afinal de contas a gente não é só racional, enquanto a gente estiver se relacionando com as outras pessoas, essa formação emocional também é muito importante no nosso desempenho, né, com as outras pessoas, socialmente, conosco, com a nossa vida, enfim, com as pessoas ao nosso redor. E isso muda o mundo. Amor de mãe com certeza muda o mundo. Nós do Maternate trazemos todos esses assuntos dentro do curso também, né? São 2 temas de amamentação, 2 encontros de mais ou menos 2 horas, onde a gente fala inicialmente dos desafios que a gente supera, né,
início da amamentação, e depois, conforme o bebê vai se desenvolvendo, é um outro encontro dentro do curso, onde a gente fala de como ir fazendo a manutenção da amamentação e tal, né? Conforme o bebê cresce, como que isso perdura. Porque, afinal de contas, esses primeiros 6 meses, ele deve ser amamentado somente com leite materno, sem água, sem chá, sem chuquinha, e isso envolve uma série de coisas a respeito da sua vida, né? De quem vai ficar com o bebê, você vai ter que estar exclusivamente durante esses 6 meses presente. E são muitas reflexões que a gente traz no curso para que você, junto com a sua família, possa fazer suas escolhas, né? Fazer seu planejamento de maneira consciente, enfim. E traz também o grupo de mães, né? Para que vocês que estão fazendo o curso troquem informação como que está sendo para cada uma, e isso faz muita diferença dentro da nossa maternagem, com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução, que isso tenha te dado aí uma ideia do que vai ser essa semana, né? Vamos ter vários vídeos aí, um por dia. E no final eu volto para me despedir de vocês, encerrando e desejando uma jornada muito bonita para você e para o seu bebê, de muita conexão.